Bom, queridos, estamos aqui para conversar coisas que têm a ver com Deus e com a vida. De Deus e da sua palavra não podemos falar sem pedir a presença divina, por isso vamos a fazer uma oração. Querido Pai, ilumina nosso entendimento para compreender o estudo que faremos agora. Em nome de Jesus. Amém. Veja, todo mundo quer ser feliz nesta vida. Eu acho que sou um louco para não querer ser feliz. A pergunta é, se todo mundo quer ser feliz, por que não todo mundo é feliz? Porque para ser feliz não basta querer ser feliz. Porque se de querer ser feliz dependesse a felicidade, todo mundo seria feliz, porque todo mundo quer ser feliz. O problema é que para ser feliz precisa conhecer o caminho da felicidade. Veja, quando você compra um aparelho elétrico, um ferro, um DVD, um computador, qualquer coisa, chega em casa, está a caixa, abre, tem um plástico, em cima do plástico tem um livrinho, chama-se o Manual de Instruções. Para que está esse manual aí? Para que, seguindo o manual, o aparelho te dure o máximo que possa te durar e te produza o máximo que possa produzir. Agora, o que acontece com a gente? A gente pega o manual e joga fora. E começa a manusear o aparelho até que dá certo. Às vezes a gente só lembra do manual quando quebrou o aparelho. Bom, você não é um aparelho, é gente linda. E quando Deus te criou, Ele não te deu um manual de instruções. Deus te deu um manual de vida, um manual de procedimento. Se você seguir o manual, você vai ser feliz. As pessoas não são felizes neste mundo simplesmente porque ignoram o manual. E esse manual, ao que estou me referindo, é a palavra de Deus. A Sagrada Escritura, a Bíblia, o livro sagrado, como queiramos chamar. A pergunta é, por que acreditamos que este livro é a palavra de Deus? Então eu quero ler para vocês um texto que está registrado aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Me impressiona isto que diz, perfeitamente habilitado para toda boa obra. O dia que o ser humano aceitar que este livro é a palavra de Deus e tomar os princípios e aplicá-los à vida, ele estará habilitado para toda boa obra, para ser um esposo feliz, um empresário produtivo, um filho feliz, um ser humano realizado, enfim. Por que tem muita gente derrotada nesta vida? Simplesmente porque não conhece o manual de instruções, não conhece o mapa, o roteiro, o caminho para ser um homem feliz. E eu acredito que este livro é a palavra inspirada de Deus, simplesmente porque o próprio texto bíblico diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Vou ler um texto mais e vou dar lugar para algumas perguntas que vocês talvez queiram fazer. E o segundo texto está aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, os escritores bíblicos foram inspirados por Deus e Deus deixou com eles a mensagem que chega até nós hoje para nos mostrar o caminho da felicidade. Pastor, o senhor está falando sobre a inspiração, os autores. A Bíblia ela é composta por vários livrinhos, não é? Agora, foi um autor só, uma pessoa só que escreveu todas essas linhas, essas palavras? Nós temos ali o primeiro livro, Gênesis, o Apocalipse. Foi a mesma pessoa no mesmo período? Não. Foram 40 autores. E há uma coisa interessante, bom que você fez essa pergunta, porque veja,
Moisés, que escreveu o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, não conheceu São João, que escreveu o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E entre eles dois há uma diferença de mais ou menos 1500 e poucos anos. 15 séculos de distância entre ambos. E, no entanto, se você lê a Bíblia, você vai ver que parece que um dia os 40 escritores bíblicos se reuniram numa sala e combinaram. Eu escrevo de aqui até aqui, você continua de lá até lá, você vai aqui, você trata este tema, você este tema, porque tem uma unidade perfeita. Dá a impressão de que foi um só autor. E, no entanto, foram 40 diferentes escritores. Por que tudo isto? Simplesmente porque por trás deles havia uma mente superior, a mente divina, inspirando. E essa, para mim, é outra prova da inspiração da Bíblia, a unidade de mensagem. Pastor, mas o senhor acabou de colocar que foram 40 homens que foram usados, inspirados por Deus, não é, para escrever a Bíblia. Agora, esses homens, vocês dizem que foram inspirados por Deus, mas quem me garante que eles realmente foram inspirados? Porque eu posso chegar para o senhor, escrever um livro e falar, olha, pastor, eu fui inspirada e está aqui o meu livro, só tem que acreditar nele. É verdade, é verdade. Como é que é isso? Se a declaração dos escritores bíblicos que dizem que foram inspirados por Deus fosse a única prova da inspiração da Bíblia, você teria razão. Mas acabo de mencionar outra razão para a inspiração da Bíblia, que é a unidade de mensagem. Como você explica que 40 autores que não se conheceram escreveram a mesma coisa? Mas tem mais, tem profecias bíblicas que provam que uma mente que conhece tudo, que conhece o futuro desde o passado, inspirou a esses escritores bíblicos. Por exemplo, só vou te mencionar o caso de Isaías. Aqui em Isaías 40, 22, encontro uma coisa interessante. Diz assim: Ele, referindo-se a Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Quer dizer, Isaías, muitos séculos atrás, dizia que a terra era redonda. Só que a ciência não acreditava. Vocês conhecem um pouco da história. Até 400 anos atrás, 500 anos atrás, as pessoas pensavam que a terra era plana, era quadrada. E a Bíblia dizia, não, a terra é redonda. Então a ciência daqueles dias dizia, quem tem razão? A Bíblia, aquele livro? Ou a gente que é a ciência? Se nós, os cientistas, estamos dizendo que a Bíblia, que a Terra é quadrada, é plana, é plana. E, no entanto, o 12 de outubro do ano 1492, Cristóbal Colombo chegou à América e provou para o mundo que a Terra é redonda. E a Bíblia tinha razão. Mas, para mim, a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é o poder transformador que a Bíblia tem. Porque você pode ler qualquer livro, história, geografia, literatura, aumenta teu conhecimento, aumenta tua cultura, mas tua vida não muda. Agora, é impossível ler a Bíblia sem que a tua vida não mude. Eu tenho visto jovens drogados, maridos que tinham abandonado a mulher, os filhos, bêbados, assassinos, ladrões, serem transformados pelo poder da palavra de Deus. Pastor, o senhor está falando sobre toda a Bíblia e a ação transformadora da Bíblia. Mas que Bíblia é essa? Porque esses dias eu fui numa livraria e eu vi ali, primeiro, Bíblia com capas, tinha capa rosa, branca, preta, tudo quanto era cor. E me parece que existiam algumas diferenças entre uma Bíblia e outra, principalmente entre os evangélicos e os católicos. Existem duas Bíblias? Como é que eu entendo isso exatamente? Veja, todas as Bíblias, evangélicas, católicas, sem religião, todas as Bíblias foram traduzidas dos mesmos originais antigos. Agora, naturalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico, o Velho Testamento, e em grego, o Novo Testamento. Mas a gente não fala nem hebraico, nem aramaico, nem grego. Então, era preciso que fosse traduzido para o português. Agora, se a pessoa que traduziu a Bíblia para o português